Olá, tudo bem? Nós vamos falar aqui sobre a implantação das boas práticas de manipulação de alimentos através dos 5 S's, né? Às vezes você acabou de começar na consultoria ou pegou uma responsabilidade técnica e aqui tem esses 5 passos, né, dos 5 S's que ajuda e muito a implantação de boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos, certo? Eu já utilizei esse método numa central de distribuição anteriormente, né? Como responsável técnica. E também depois eu pude utilizar essa mesma ferramenta para implantação do zero, né? Nesse primeiro local que eu trabalhei já era implantado, né, os 5 S's, o que facilita muito as boas práticas, né? E aí depois eu tive a oportunidade de implantar e foi maravilhoso. Então vamos lá, meu nome é Luciana, sou médica veterinária, atuo já há 11 anos em rede de supermercados e agora vamos dar início, tá certo? Então surgiu em 1950, após a Segunda Guerra Mundial, as indústrias estavam em um caos, né? Lá no Japão. Então, o Kaoru Ishikawa, né, também inventor do diagrama de Ishikawa, né, que é o diagrama de causa e efeito, ele elaborou esses 5 S's para ajudar essas indústrias, essas empresas a se reestruturarem, né, através de uma cultura de organização. E o Kaoru Ishikawa, ele foi um engenheiro japonês da área de controle de qualidade. Quais são as vantagens, né, da implantação? O atendimento aos requisitos de legislação nacional e internacional, pré-requisitos para a implantação do APPCC, ênfase para os procedimentos padrões, né, de higiene operacional, ações planejadas e lógicas, economia de custos operacionais e em gastos com controle de qualidade do produto acabado, instrumento de prevenção de micro-organismos emergentes e também nova concepção de processo produtivo através da conservação do meio ambiente. Então, os 5 S são 5 censos, né? E aqui tem eles, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles agora, começando pelo primeiro censo que é o SEIRI, o censo de utilização. Pode ver que aqui tem um elefante branco, então se você identifica um elefante branco no seu setor, significa que tem objetos em desuso neste local, certo? Então é um censo de utilização ou de descarte, ou classificação, ou separação. É um censo muito interessante porque ele acaba ajudando a liberar materiais que pode ser útil em outro local, né? E enquanto até aquele momento ele estava parado, sem utilização, né? Imagina que alguém da manutenção pode vir fazer um reparo no setor e deixar um equipamento lá parado nesse setor, né? O próximo censo é o SEITON, que é o censo de arrumação. Então, esse censo de ordenação, ou de arrumação, ou de organização, ele é extremamente importante, porque o que acontece? Vamos supor que você chega numa empresa nova para trabalhar, e essa empresa é uma empresa extremamente organizada, facilita muito, e faz com que eu tenha uma postura diferenciada, né? Então, é um censo extremamente importante também. O censo, que é o censo da limpeza, né? Limpeza e conservação. Isso é muito importante porque a conservação aumenta a durabilidade, né? Dos equipamentos, dos utensílios, da estrutura, né? Daquele ambiente ou daquele setor. O quarto censo, que é o Seiketsu, que ele fala sobre a questão de saúde. Então,
nós podemos mudar assim para padronização também, utilizar o de saúde em relação ao uso de EPIs, por exemplo, né? E manuseio seguro de produtos químicos e materiais, isso também faz parte da saúde, e a padronização, né, que é onde até nós podemos utilizar os procedimentos operacionais padronizados, as instruções de trabalho, né? E por último, o Shitsuki, que é o senso da disciplina, ou seja, manter todos os sensos que foram conquistados até este momento é essencial para a perpetuação desse programa, né, da implantação desse programa de qualidade. Então, a metodologia 5S, ele tem esse objetivo de ajudar você e a sua equipe manter não apenas o local de trabalho em ordem, mas toda a rotina de modo que você consiga encontrar documentos importantes com facilidade, ter tudo organizado, não perder tempo ou retrabalho, né? Porque quando vamos supor que você precisa de um material e você não encontra, você talvez tenha que refazer esse trabalho, refazer esse material, adquirir novamente, né? E dessa forma conseguir um ambiente harmônico e proativo. Quem não gosta de uma prateleira assim, ó, organizadíssima, né? Então, agora vamos falar sobre o conceito e o objetivo, né, dos censos. Então, o primeiro censo, que é o censo da utilização, ele separa o que é necessário do desnecessário, né, com o objetivo de eliminar espaço para o trabalho e retirar, né, tudo o que não é útil daquele ambiente. O segundo censo, né, que é o censo da organização, ele coloca cada coisa no seu lugar, né? Então, ele facilita o espaço de trabalho de forma bastante eficaz. O terceiro censo, que é o censo de limpeza, né? O conceito dele é cuidar do ambiente do trabalho e melhorar o nível de limpeza, né? Não existe limpeza que não possa ser melhorada, né? O conceito do quarto censo, que é o censo da saúde e padronização, é tornar saudável o ambiente de trabalho, prevenindo assim o aparecimento de supérfluos e a desordem, né? Imagina que nesse censo você pode evitar um acidente de trabalho também, né? O quinto censo, que é o censo da disciplina, né? Manter uma rotina e padronizar a aplicação dos S's anteriores. Então, dessa forma, você incentiva esforços de aprimoramento. Né? Ter disciplina faz com que nós busquemos, com certeza, a excelência, né? O que há de errado aqui? Vamos imaginar, então, que você fechou uma consultoria, chegou no ambiente e você observa que existe uma necessidade muito grande de melhoria, ou essa necessidade pode ser pequena, né? Nem todos os lugares que a gente começa a trabalhar, ele tá tão desorganizado assim, né? Então, mas aqui você pode observar que existem muitas oportunidades nesse ambiente, né, que é uma indústria. E aí nós vamos utilizar o primeiro censo, que é o censo da utilização. E o que acontece? Lá você vai separar o que é útil para outra área, o que pode ser utilizado para doação, o que necessita manutenção e o que precisa ir para o lixo, porque não faz sentido mais esse material dentro da empresa. No censo de utilização, a principal vantagem é a redução do tempo de procura, redução nos riscos de acidente, ganho de espaço físico e aumento da produtividade. O que se espera, né? Que as pessoas entendam claramente suas atividades para poderem avaliar quais os objetivos, sistemas, documentos físicos e eletrônicos realmente são necessários para a atividade, né? E descartar o que é necessário. Nesse momento, através desse primeiro censo,
tem-se uma lição, que é identificar o necessário e descartar o desnecessário. Olha, a partir do momento que você utiliza o censo da utilização, né, que você verifica a utilização, faz a seleção e a classificação, o ambiente ele já se torna mais adequado para o trabalho, né? Pode ver que tudo que era inútil foi removido e colocado em um local separado. Como aqui, ó, nessa foto, aqui nós temos um exemplo de uma área administrativa, onde foram descartados todos os materiais desnecessários, né? E assim já promoveu uma melhoria naquele ambiente. Agora o segundo censo, né, que é o censo da organização, deixar em ordem tudo aquilo que é necessário, identificando de forma que qualquer pessoa pode localizar facilmente. Ou seja, então, se vier uma pessoa de outro setor, de outro local, ele vai identificar onde eu armazenei os insumos, documentos, enfim, né? Principais vantagens da organização: ganhar disponibilidade de espaço, não perder tempo, né? Fácil localização, minimiza riscos de acidente e elimina perdas físicas e de processo. O que nós esperamos? Que não haja perda de tempo no processo, atividade ou função, né? Em função de uma desorganização dos objetos e que os envolvidos saibam usar e depois guardar. Então, aqui nós temos a segunda lição. Ordenar é saber usar e guardar. Olha só o exemplo prático, né, de ordenação, arrumação e organização, né? Já não temos mais aqueles objetos em desuso, né? Alguns locais já com identificação, não é mesmo? Facilitando a localização, né? Qualquer pessoa chega e sabe se virar naquele ambiente. Aqui outros exemplos práticos, né? Aqui, por exemplo, é uma estante para organização de produtos próximos do vencimento. Então, aqui tem a numeração de 1 até 31, né? Que é os dias do mês. E daí a pessoa que chegar já sabe qual é o produto que ela tem que buscar na área de vendas, de repente para uma ação de promoção, ou então até mesmo um produto que deve ser retirado, né, ou negociado com o comercial para redução de preço, alguma coisa assim. Então facilita muito. Quem não acha o queijo, né? Quem não vai encontrar o queijo diante de uma prateleira que só tem queijos, né? Se tivesse misturado com presunto, né, dificultaria muito mais. Se alguém me disser assim, Luciana, eu quero queijo, eu já sei aonde exatamente eu vou retirar esse queijo, né? Aqui também um exemplo prático, né? A identificação estava precária e depois passou a ficar bastante visível, fácil de visualizar, e aí basta identificar, né? Só tá faltando mesmo a identificação correta aqui. O terceiro censo, né? Censo da limpeza, infelizmente muitos dos projetos param por aqui e isso é muito complicado, né? Assim, logo após o censo da limpeza, acabou 5S, acabou o programa de qualidade? Não, tem que dar a sequência, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o censo de limpeza. Significa muito mais do que manter as coisas limpas. Significa inspecionar, detectar problemas e eliminar casos. Quais são as vantagens, né? Melhorar os locais de trabalho, facilita a inspeção do equipamento e dos processos, reduz desperdício, traz uma visibilidade muito melhor para aquele ambiente, né? Toda vez que você chega num lugar sujo, você tem uma impressão ruim, né? Local sujo, desorganizado, traz uma impressão ruim, né? De falta de controle em todos os processos. É isso que sujidade dá a impressão. O que nós esperamos, né? Que as pessoas saibam preservar a conquista da limpeza já efetuada, evitando o retrabalho e mostrando o benefício.
Que as atividades sejam entendidas por todos, gerando um senso de trabalho em equipe, né? Aí vem a terceira lição. Melhor do que limpar é não sujar. Então, se eu não jogo papel no chão, eu não estou sujando o ambiente, certo? Se eu me comporto de maneira a reduzir a formação de resíduos, né? Então, provavelmente, eu vou manter aquele ambiente mais limpo e mais fácil de limpar, né? Através, né, da limpeza, inspeção e zelo, né? O que nós conquistamos, né? Cada vez mais organização, melhor visibilidade. Se você for pensar nessa indústria lá no início, ela já teve uma grande evolução, né? E aí, é por isso que eu digo que muitas empresas param por aqui. Limpou, pronto, significa que concluiu. Não, a gente tem que dar sequência, né? Aqui alguns exemplos práticos, né? Pallets plásticos sujos e aqui os pallets higienizados. E aqui embaixo de um balcão que foi afastado, né? E estava muito sujo e aí facilitou também a limpeza. Agora o quarto senso, que é o quarto senso, o senso da padronização, né? Significa manter tudo o que você já melhorou através do estabelecimento das regras e padrão. E aqui você pode implementar os famosos procedimentos operacionais padronizados, certo? Quais são as principais vantagens, né? Poder avaliar a evolução do ambiente, padrões de trabalho com atividades claras, facilitando o atingimento das metas comuns. E o que esperamos? Que essas atividades que realmente agreguem valor e estejam padronizadas, entendidas e utilizadas por todos. Que as soluções, né, relacionadas ao bem-estar das pessoas também sejam encontradas. E aqui nós temos a lição 4, que é exercitar os 3 anteriores e preocupar-se com a saúde, né? Olha só a padronização, né? Então, as áreas identificadas, os setores delimitados, a identificação de para onde ir, né? E, enfim, muito mais organizado se comparado à indústria inicial, né? Ou o refeitório, a cozinha, não importa. Isso aqui pode ser utilizado para qualquer tipo de empresa, tá certo? Então, as principais vantagens é disciplina de cada um sobre si mesmo, os 5 S's é um bom hábito para atingir resultados. O que esperamos, né? Que as pessoas entendam que só com a autodisciplina podemos vencer o grande desafio que é mudar a cultura e ter processos de gestão mais eficaz. Então, são aqui ó, a quinta lição, manter tudo aquilo que foi conquistado. Não existe palavras mais simples do que utilização, organização, limpeza, saúde e procedimentos, né? Os procedimentos se tornaria a palavra mais difícil, mas só você utilizar saúde é uma palavra muito fácil e disciplina também. Quando você chega numa empresa com um manual de boas práticas, procedimentos operacionais padronizados, as pessoas têm uma tendência a se retrair, porque no geral, principalmente os colaboradores de base, são pessoas simples, né, que necessitam de informação. E se a gente começa de forma mais simples, a possibilidade de sucesso é muito maior, né? Aqui, ó, treinamento, formação, né? É muito importante para que nós possamos alcançar nossos objetivos. E isso faz com que as pessoas se tornem mais disciplinadas, né? Aqui um exemplo de auditoria de 5 S's, que ela pode ser facilmente adaptada, né? Inclusive vai ter um checklist para vocês pronto também, que eu vou fornecer, certo? Então, aqui é um checklist, aqui são os resultados, né?
E é extremamente importante trazer os resultados, né? O alto grau de exigência não deve ser visto como punição, e sim como compromisso com a evolução. Então, os colaboradores, a partir do momento que eles apresentam melhoras ou oportunidades de melhorias, eles precisam estar cientes, né? E receber também os pontos positivos, né? Eles precisam ter esse retorno, porque não adianta a gente apenas exigir. E aí, o plano de ação, né, todos os pontos que forem necessários de melhoria, né, importantes para a realização da melhoria. Então, você vai descrever a atividade, o recurso necessário, a pessoa responsável, o início dessa, dessa ação e o término, né? E aí as observações, como por exemplo, não obtive o recurso necessário, ou se foi possível realizar tudo conforme foi planejado inicialmente, ótimo, né? Senão altera a data de término e verifica a possibilidade de liberação de recursos, tá certo? Os passos para a implementação, né, dos 5 S's. Tomada de decisão, né, tomando decisão. O que significa? Algumas questões elas devem ser levadas em conta na avaliação da implantação do modelo de 5S. Por quê? Existem decisões a serem tomadas, como, por exemplo, como eu posso fazer com que a minha empresa fique mais organizada, né? Como que eu posso organizar melhor essa empresa? Como eu posso, o que eu posso fazer para otimizar as atividades dentro da empresa, né? Então, assim, são diversas decisões que devem ser tomadas, né, para a implantação dos 5S. Então, o trabalho, né? Com a intenção de enraizar o modelo 5S no comportamento cotidiano das pessoas no trabalho, faz-se necessário desenvolver um plano de atividade que irá promover a filosofia 5S durante esse período. Então, quais são as metas que a gente pretende alcançar com a implantação deste programa, né? De onde nós estamos saindo e para onde nós pretendemos ir, né? Então, uma das primeiras etapas é a criação de um comitê, de uma equipe, né, para decidirem quais setores serão, para decidir quais são as atividades que serão realizadas. Por exemplo, como vai ser o checklist, quais vão ser as exigências de cumprimento, se vamos utilizar cores para identificar os setores regulares e os setores que possuem oportunidades, quem serão, né, por exemplo, estes auditores, como serão essas atividades, vamos supor, vai ser auditoria mensal, trimestral, semestral, né? Como que nós vamos transformar todo esse resultado em imagem, algo que todo mundo possa visitar frequentemente e observar os resultados, né? O mapeamento das áreas das quais serão implantados, né, os 5S. Então, o 5S, ele também tem uma coisa muito boa, muito gostosa, que é estimular a competitividade de forma muito saudável dentro da empresa. Então, todo mundo quer ser o mais limpo, mais organizado, com menos objetos em desuso, né? E aí isso acaba gerando uma competição muito saudável. Então, você não precisa colocar os 5S para o geral, você pode colocar os 5S para a cozinha, os 5S para a área de venda, né, com as pessoas responsáveis por aquela área, os 5S para as áreas administrativas, né, e assim vai indo. Sensibilização, né, deve ser realizada pelo comitê, que deverá apresentar os conceitos. Então, eles chegaram numa conclusão de o que eles querem e onde eles querem chegar, então eles precisam passar a sensibilizar todas as pessoas que serão envolvidas, né, para apresentar esses conceitos. Reunião entre comitê e representantes para relatar ações planejadas e as ações já realizadas, né? Então, é muito importante que tudo seja muito alinhado,
com todos, que exista mesmo as regras bem definidas e informadas para que não gere nenhum desconforto futuro, né? Então, se você vai cobrar determinada situação, ele já tem que estar realmente previsto, você tem que ter o porquê de estar cobrando aquela pontuação, né? O levantamento das necessidades. Então, vamos supor que foi identificado dentro dessa empresa que tem uma dificuldade muito grande na identificação de insumos, né? Então, nós queremos resolver, nós queremos eliminar essa não conformidade dentro da empresa. Então, isso é um exemplo de uma necessidade, né? Documentos sobre a situação atual, né, incluindo fotos que deverá compor o quadro. Então, o que você pode fazer? Você pode tirar as fotos daquele momento, né, de como está a empresa e do que precisaria fazer para melhorar, né, para que você possa no futuro demonstrar esses resultados, né. Seleção de ações viáveis e feedback para as não viáveis, né? Verificar o que é possível resolver e o que não é possível. Definir as áreas de descarte local e global. O que quer dizer isso? Que no decorrer do tempo, apesar de você já ter iniciado a implantação dos 5S, vão surgir novas coisas em desuso, né? Novos objetos em desuso. Onde eu vou levar esses objetos em desuso, né? E se eu estou com uma ferramenta aqui que é da manutenção, o que eu faço com essa ferramenta? Então, a ferramenta vai para o setor de manutenção. Distribuição das atividades e a programação do dia D. Então, vou estabelecer que vão ser 3, 4, 5 auditorias no ano. Então, é muito importante isso ficar muito bem programado, né? Documentação do pós-foto, né? Do que vocês conseguiram fazer de melhoria após a implantação do 5S, a contabilização de descarte, você pode pegar uma balança, pesar o quanto que foi jogado fora, né? E isso até pode gerar renda, porque se for objeto reciclável, né? Pode gerar rendas para a empresa, renda, né? Algum valor. Divulgação dos resultados e o reconhecimento da avaliação, os setores que se deram bem, né? Como é que nós vamos reconhecer esses resultados deles, né? E aqui a perpetuação dos 5S dentro da empresa, ela demanda a participação permanente e efetiva da alta administração. Ninguém vai querer mudar nada se não tiver uma ordenação superior, né? Treinamento e qualificação de todos os envolvidos, né? Então, fazer com que todos estejam treinados e qualificados para garantir que todos os procedimentos, todos os S sejam cumpridos. A avaliação, né, ela precisa ser contínua, não é cheguei, concluí, tirei uma nota boa, acabou. É importante você pensar na melhoria contínua, né? Estabelecimento de metas individuais e coletivas, né? Você pode fazer com que os colaboradores levem isso até mesmo para a casa dele, né? E para os setores onde vocês querem chegar, né, com essa meta. Melhorar o trabalho em equipe, por exemplo, né? Participação de todos os colaboradores com o exercício contínuo de boas práticas dos 5S, né? Das práticas dos 5S. Então, é a melhoria contínua. Quando você alcança um patamar, você descobre que o seu potencial ele foi elevado, e aí você pode alcançar um patamar ainda acima daquele, né? Então, assim, eu já trabalhei em empresas que já possuíam, né, os 5S, não sei se eu falei isso anteriormente, e foi maravilhoso chegar lá e conhecer esse trabalho, essa prática, né, dos 5S, e entender que isso facilitou muito o meu trabalho dentro da empresa. E também já cheguei numa outra empresa e implantei os 5S. E como assim, nessa empresa era uma distribuidora de alimentos e muitos colaboradores
têm baixo conhecimento, né? E facilitou muito utilizar dessa forma mais simplificada a melhoria, né? E a implantação das boas práticas de manipulação na empresa, certo? Muito obrigado. Se você gostou, faz aí um comentário, manda uma mensagem, compartilha com um amigo. Eu acredito que todo conhecimento é válido. Eu acredito nos pequenos milagres das nossas vidas, né? Então, como se diz, né? O que eu considero um milagre? Será que um milagre para mim são as oportunidades? Ou será que milagre para mim é conseguir algo que vai demandar muito esforço da minha parte, né? Pode ser os dois também. Então é isso, muito obrigada. Espero que tenham gostado deste treinamento e que vocês consigam aí implementar as boas práticas através dos 5S, tá certo? Muito obrigada. Tchau.